estudante! Que bom te ver aí, né? Assistindo, anotando, aprendendo. Seja bem-vindo para mais uma aula aqui no Se Liga. Meu nome é Marisa Araújo, Marizinha. Tá? Eu estou dando aula para o 9º ano aí sobre ondas eletromagnéticas. Já trabalhei também aplicações das ondas, né, das radiações na medicina, né, no diagnóstico. E vou continuar aí hoje falando dessas aplicações. Com o intérprete de Libras hoje, o Daniel. Tudo bem, Daniel? Bem, então vamos aqui, né? Título da aula, Radiações e Aplicações 2. Se você não viu procure lá no YouTube, tá, gente? 9º ano, Ensino Fundamental, Componente Curricular Ciências, professora Marisa Araújo. Bem, o que nós vamos aprender na aula de hoje? Qual vai ser a habilidade que vocês vão desenvolver assistindo esta aula? Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica, no tratamento de doenças, radioterapia, cirurgia óptica, laser infravermelho, ultravioleta. Na aula anterior, a gente trabalhou com radioterapia, tá? Mas hoje vamos trabalhar com laser infravermelho, com outras ondas aí, ionizantes ou não ionizantes. Você lembra esse significado? Olha só, aqui está o espectro eletromagnético, né, que eu mostro sempre, tá? Para vocês lembrarem. Mostrando aqui, olha, raios gama, raio X. Olha aqui, olha, a onda com a maior frequência aqui nos raios gama, depois raio X, aí vai aumentando o comprimento de onda, vai reduzindo a frequência e também reduz aí a energia, tá certo? Então, olha só, aqui temos as ondas baixas, né, ondas de rádio, tá? E nós temos também ondas de TV, micro-ondas, infravermelho quase aqui no meio do espectro, tá vendo? Que eu vou estar falando para vocês daqui a pouquinho. A luz visível aqui, tá, gente? Lembrando que essas ondas não são ionizantes, essas aqui de alta frequência, elas são ionizantes porque elas podem agir ali nos elétrons, né, no átomo e aí lesar aí células do seu corpo, tá certo, gente? Tá? Então vamos lá, vamos estudar os raios infravermelhos, localizando ele de novo aqui, ó, mais ou menos no meio do espectro aqui, ó, por volta de 10 a 12 aqui de frequência, né? Tá certo? Que é 1 terahertz, tá? Então, vamos lá. Os raios infravermelhos possuem comprimento de onda de entre 700 nanômetros e 50.000 nanômetros. O comprimento de onda é inversamente proporcional à energia, portanto, possui baixa energia, tá certo? Lembrando para você que quando tiver a frequência muito grande, a energia ela vai ser o quê? Maior, porque ela tem menor comprimento de onda, que é inversamente proporcional. O que isso age? Olha, vai agir nos átomos de uma substância, vai fazer com que elas vibrem. Tá? No caso do infravermelho, como ela não é ionizante, vai apenas vibrar, tá, gente? Então, ela não vai lesar ali aquele tecido, aquela célula. Por isso, ela é uma radiação não ionizante. Repetindo, ela apenas fazem uma vibração ali, tá, nos átomos. Emitidos por objetos quentes como o Sol. Oh, gente, eu emito infravermelho também, você emite, tá? Que é uma forma de calor, tá certo? Só que a gente não enxerga o infravermelho, tá certo? Agora, existem animais como a cobra, né, a jararaca, por exemplo, que ela consegue perseguir um camundongo de noite, porque ela consegue enxergar, tá? O infravermelho, né? Ela sente ali o calor do corpo do camundongo, persegue na mata e consegue capturar, tá, gente? Então isso aí é uma adaptação muito interessante, né, de animais aí de hábitos noturnos e também diurnos. No caso, a cobra, ela vai enxergar de noite aí o calor, tá? Beleza. Então vamos lá. Radiações não ionizantes. A gente pode usar para
aquecer alimentos no interior de um aparelho de micro-ondas. Ter em casa micro-ondas é ótimo, né? Aquece rapidinho. Mas você sabe como é que acontece? Como que aquece o alimento? Tratamento de inflamações em infravermelho, ultravioleta, iluminar o ambiente, controle remoto, leitor de códigos de barra e novamente a aplicação aí dessas ondas eletromagnéticas, dessas radiações, no caso aqui não ionizantes. Vamos lá. Controle remoto, tá, gente? Eu trouxe aqui um controle remoto, todo mundo conhece, né? Você sabe que ele tem aqui, ó, na pontinha, né? Vai ter a luzinha, né? No infravermelho. E esse controle remoto, ele tem um sensor e ele vai, então, o quê? Agir num aparelho que vai receber o sinal, né? Vocês conhecem muito bem o controle remoto. Mesmo distante, né? Ele consegue alcançar e dar o sinal, o controle. Olha só, os controles remotos via infravermelho funcionam como transmissores que emitem pulsos de luz, tá, gente? Então, quando eu apertei ali o aparelho, ele emitiu aí pulso de luz, mas a gente não consegue visualizar, tá? Os equipamentos receptores detectam os pulsos de luz, transformam os sinais em códigos binários que seus microprocessadores internos conseguem decifrar. Decifrar como? Em um comando, tá? Que pode ser aumentar o volume, diminuir o volume, passar um filme para frente, né? Acelerar ou voltar para trás, mudar o canal. E aí, onde você for apertando ali aqueles botões, vai ser um comando aí que o equipamento vai compreender, ok? Limitações. Bem, para ativar os aparelhos receptores, é necessário ter o caminho livre de obstáculo. Tá, gente? Você está lá na sala, a televisão, né? Um monte de gente passando, né? Aí, às vezes, pode aí atrapalhar o sinal. Então, é bom ter o caminho livre, tá certo? Eles têm alcance limitado, aproximadamente 10 metros de distância. Então, não dá para você estar lá na cozinha, às vezes, né, trabalhando, e tentar com o controle remoto desligar uma televisão que está na sala, lá que está distante. Às vezes isso pode não acontecer, ou porque tem uma barreira, ou porque a distância está muito grande, tá? Então, ele tem aí limitações, que você já deve ter percebido no dia a dia de vocês. Micro-ondas. Gente, excelente, né? Um micro-ondas em casa, super funcional, né? Mas olha só, o micro-ondas, né, o forno, ele surgiu nos Estados Unidos por volta de 1946 pelo engenheiro P.C. Spencer e foi ao acaso, tá, gente? Ele trabalhava aqui com magneto, vou explicar para vocês o que é. E ele percebeu, ele tinha um chocolate no bolso e percebeu que o chocolate derreteu. Falou, olha, esse magneto aqui aqueceu o meu chocolate. Será que eu posso usar isso para aquecer alimento? Foi mais ou menos uma história assim, tá certo? Então aqui, olha, nós temos o micro-ondas, um magnétron que vai liberar um feixe de micro-ondas, um ventilador que vai espalhar essa micro-ondas, então vai aquecer o alimento que vai estar girando ali no prato para que ele aqueça aí todos os lados. Vamos explicar detalhadamente. Olha só. O que é um magnétron? É um aparelho que vai gerar uma onda eletromagnética de frequência igual a 2.450 MHz ou 2,45 GHz. Essa onda é irradiada por um ventilador de metal para o interior do micro-ondas. Lembrando que essa frequência aqui não é ionizante, tá, gente? Tá? Esse ventilador vai, então, espalhar, né, no micro-ondas aí, essa onda eletromagnética. Olha que interessante, isso vai agir nas moléculas de água que o alimento contém. Tá certo? Você sabia disso? São as moléculas de água que fazem o alimento aquecer. Ué, mas como que a água faz o alimento aquecer? Olha só, as moléculas de água existentes nos alimentos absorvem essas ondas que fazem aumentar a agitação das moléculas. A agitação de moléculas, a gente gera calor, tá? E aí vai causar o aquecimento dos alimentos de fora para dentro. Aqui tem um GIF, tá? Aqui eu fiz também um QR Code para poder visualizar o GIF, mas aqui ele funcionou
direitinho. Vocês podem ver aqui, olha, que tem um campo, tá, magnético, e aí, olha, a água, ela vai se movimentar, tá vendo? Olha, então essa vibração da molécula de H2O, da água, movimentando, então vai aquecer o alimento. Você sabia disso? Interessante, né? Ok, vamos lá. Laser, uma outra aplicação aí das ondas eletromagnéticas, tá, gente? Laser, qual que é o princípio básico do laser? Fótons. Ai, Marizinha, esqueci como é que é esse negócio de fótons. Vamos recordar, tá, estudante? Olha só, nós temos um átomo, o núcleo, a eletrosfera, aqui nós temos o elétron, tá, gente? O elétron está aqui. O elétron, ele está lá numa camada, tá, gente? Que tem um nível de energia. Quanto mais perto do núcleo, menor é o nível de energia. Quanto mais distante do núcleo, maior a energia. Se esse elétron for estimulado, receber uma energia, ele consegue dar um salto. Ele pula para um outro nível de energia, porque ele ficou excitado. Só que esse elétron, a tendência dele é voltar para o estado fundamental dele, voltar para o nível de energia dele. Na hora que ele volta, ele libera um fóton de energia, porque ele não estava com energia a mais quando ele passou para frente. Para ele voltar, ele tem que liberar essa energia em forma de fótons, tá certo? Interessante, né? Então, esse fóton em forma de luz, que é uma onda eletromagnética, tá? Então vamos lá. Como que vai funcionar então o aparelhinho a laser? O laser, gente, quer dizer que aquela luz ali, ela é estimulada, tá, gente? Ela é amplificada e é uma emissão estimulada para que ela ocorra, tá? Primeiro, excitar o número mínimo de elétrons, estimular alguns elétrons a emitirem seus fótons, como recebendo energia, mudando aí, né, de camada na eletrosfera e voltando depois para o estado fundamental, tá? Efeito em cascata entre elétrons. Um elétron vai então estimular o outro, né? Um fóton vai atingir outro elétron, vai ser estimulado e assim por diante, tá? Vai formando outros fótons, tá bom? Então aqui, gente, olha, nós temos espelhos refletores, né, que são colocados nas extremidades da cavidade, permitindo a reflexão, aumentando ainda mais a emissão e, portanto, promovendo uma amplificação da radiação. O que quer dizer isso, Marizinha? Para que esse laser saia bonitinho, né, certinho, com aqueles raios paralelos, né, o aparelho, ele vai utilizar um espelho aí que vai ajudar, tá? Eu trouxe um desenho para vocês observarem aqui, ó. Tem uma cavidade a laser, tá? Aqui, gente, olha, no primeiro desenho, a gente pode perceber átomos em repouso, que estão de branco, átomos excitados, que estão de preto, eles vão estar movimentando, né? E aí liberando fótons, tá, gente? Que é uma emissão de fótons estimulada. E no último desenho aqui, olha, mostrando que com o uso desses espelhos, né? Você vai ter, então, olha, um reflexo, né? Estimulado e mais forte, tá vendo? E lembrando que aquilo que eu falei com vocês, um elétron estimula o outro, tá, gente? Tá certo? E o raio laser, gente, ele é monocromático, ele tem uma cor só. Quer dizer, mesmo comprimento de onda, mesma frequência, tá? Então ele é monocromático e ele é colimado, porque ele o feixe é paralelo, tá certo? São aí algumas características importantes aí do raio laser. Então, voltando aqui para ver, olha, a cor, aqui está de verde, azul, roxinho, vai depender aí, né, qual átomo que vai ser, qual elétron, e aí qual vai ser o comprimento de onda aí, que vai, dependendo do comprimento de onda, a cor vai ser diferente, tá, gente? Então, vamos lá. Um laser que, traduzindo no inglês,
significa amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Você coloca energia num átomo, aqueles elétrons ali vão, então, reagir, né? É um dispositivo que produz radiação eletromagnética com características muito especiais. Quais são elas? Olha, emissão de luz monocromática, que eu falei com você, né? Uma cor só, mesma frequência, mesmo comprimento de onda, tá? E propaga-se em ondas praticamente paralelas, tá? Olha, aqui, gente, utilidades do laser, olha, aplicação em cirurgia, né? Por exemplo, o médico, ele pode usar o laser para cortar, como se fosse um bisturi. Ele pode substituir o bisturi pelo laser, tá, gente? Que vai ser muito mais sensível, muito mais delicado e, às vezes, evita corte, tá certo? Evita aí sangramento, tá? Então, é uma cirurgia mais tranquila e a pessoa não sente dor. Tá? Aqui mostra, por exemplo, uma cirurgia no olho, né? Então o laser ali vai ser muito mais delicado para aquele tecido do olho, tá? Bem, gente, também as mulheres aí usam muito terapia a laser, tá? Existem outras utilidades também no mundo da beleza com o laser, tá, gente? Mas ele pode ter alguns efeitos, olha só. Quais são os efeitos interessantes, importantes? Anti-inflamatório, inibe a síntese das prostaglandinas, que é a substância que causa inflamação, tá? E estimulação da cicatrização, devido principalmente ao estímulo para a divisão celular, tá? Vai ajudar aí nas mitoses, desculpe. Estimula a microcirculação, lesões musculares, nervosas e articulares, artrite reumatoide, alívio da dor, etc. Vamos lá então, um exercício. Sobre as radiações infravermelhas, é correto afirmar. Infravermelho, hein? Está lá no meiozinho do espectro eletromagnético. São radiações que possuem frequências semelhantes ao raio-x, que está lá na extremidade do espectro? Apesar de não serem vistas, podem ser sentidas na forma de calor. A radiação infravermelha do Sol causa grandes efeitos sobre o organismo humano. O controle remoto emite radiações ionizantes. Então, um tempinho para você pensar. Vamos lá? Qual que é a resposta certa? Se você marcou a letra B, você acertou. Porque ela pode não ser vista, mas pode ser sentida na forma de calor, tá, gente? Logicamente, as radiações não são semelhantes ao raio-x, porque a frequência dela é menor, tá? E a radiação infravermelha do Sol não causa grandes efeitos sobre o organismo humano, tá, gente? E o controle remoto emite radiações não ionizantes. Vamos lá, Marizinha. Então, o laser, por ser radiação não ionizante, não faz mal? Depende, né, gente? Depende da forma como ele é manuseado, né? Depende da quantidade, né? Da intensidade, às vezes pode dar lesões na pele, queimaduras. Então, isso aí, logicamente, quem está manuseando vai ter que ter todo o cuidado, tá certo? Na pele. Vamos lá. Qual exemplos de radiação infravermelha está incorreto? As lâmpadas infravermelhas diminuem processos inflamatórios. Os leitores de códigos de barras e os mouses que se comunicam com os computadores. Quer ver qual que está errada, tá, gente? O controle remoto que emite essa radiação detectada por um sensor no aparelho eletrônico. O micro-ondas que aquece, sendo exemplo de radiação do tipo gama. Vocês viram que a gente pode usar, né, o infravermelho para processo inflamatório, pode usar eleitor de barra, tá? Código de barra, mouse, também laser, tá, gente? Pode ser a laser, pode ser infravermelho, tá bom?
O controle remoto emite uma radiação que vai ser percebido por um sensor eletrônico. E o incorreto aqui seria o quê? Micro-ondas não emite radiação do tipo gama, está incorreto. Nossa aula está terminando, tá? Essas foram as minhas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Qualquer dúvida, manda para mim no Tira Dúvidas. Um grande beijo da Marizinha.